O Tarcísio fez uma escolha racional pelo Ricardo Nunes como candidato dele, e ele explica, até com bastante coerência, por que ele prefere o Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes foi parceiro do Tarcísio esse tempo, o Ricardo Nunes é uma pessoa com muito menos carga ideológica, o Tarcísio também não é uma pessoa muito ideologizada, ele é mais técnico, né? Então o Ricardo Nunes se adapta mais ao modo de trabalhar do Tarcísio. Por outro lado, o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa mais ideológica, que tem uma postura de contestação da esquerda mais evidente, de defesa dos princípios da direita, dos conservadores mais firme, mais claro, ou pelo menos mais contundente, vamos dizer assim, é óbvio que quando o candidato, no caso o Ricardo Nunes, é um candidato mais neutro ideologicamente, há menos identidade, né? Quando se abriu o espaço para o Ricardo Nunes indicar vou dar um passo atrás. Quando eu tive que desistir, né, porque o Valdemar não me deu a legenda, eu não fui opção minha desistir. O Valdemar falou, não dou a legenda e não dou a carta para você sair. Só deu a carta quando eu já tinha passado o período de filiação e aí eu fui para o Novo. Muito bem. Naquele momento, havia uma expectativa de que eu saindo da disputa, o Bolsonaro indicaria o coronel Melo Araújo. Acontece que a aceitação pela chapa do Ricardo Nunes do nome do Melo Araújo foi sendo postergada, né, um mês, 2 meses e meio, eu não sei exatamente quanto tempo demorou, mas havia ali uma não disposição, uma certa resistência de todos aqueles que apoiavam o Ricardo Nunes, todos os partidos, todas as lideranças políticas que estavam com o Ricardo Nunes, não deixavam ele, e ele próprio também não queria, naquele momento, acolher a indicação do coronel Melo Araújo. Quando é que surge efetivamente, quando é que o Melo Araújo é declarado como vice, é reconhecido e indicado efetivamente como um vice? Quando surge o Pablo Marçal, os bolsonaristas e várias pessoas começam a se insinuar e fazer vídeos. Você tem vários vídeos, tem Zucco, tem Biaquices, tem Nicolas, tem um monte de gente, né, do lado bolsonarista. O próprio Bolsonaro deu aquela medalha dos 3 Is e tudo. Naquele momento, a turma da campanha do Ricardo Nunes fala, opa, o Bolsonaro vai sair do nosso barco, vamos indicar o Melo Araújo, que até então estava sendo cozinhado. E aí eles aceitam indicar o Melo Araújo. Por quê? Porque surgiu o Pablo Marçal naquele momento. E logo em seguida, né, toda essa narrativa que a gente tem assistido agora, né, os vai e vens e tudo mais. Por quê? Porque essa dubiedade, digamos assim, ou essa postura mais que oscila? Porque, evidentemente, que o estilo do Pablo Marçal é muito mais parecido com o estilo do presidente Bolsonaro. É um cara que contesta o sistema, enfrenta. O Ricardo é um cara mais tímido, mais contido. Então, se o estilo do Ricardo é mais parecido com o do Tarcísio, o estilo do Pablo Marçal, é mais parecido com o estilo do presidente Bolsonaro. Razão pela qual o Tarcísio se sente mais confortável em franquear o apoio de maneira tão aberta para o Ricardo Nunes, e o Bolsonaro também, de certa forma, se identifica com essa irreverência do Pablo Marçal, essa contestação ao sistema e tudo mais. Então, isso explica muito do que está acontecendo entre as posturas distintas adotadas, tanto pelo Tarcísio quanto pelo Bolsonaro, em relação ao Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Na sua avaliação, por que o Bolsonaro embarcou nessa? O Bolsonaro não está numa situação muito favorável para ficar contrapondo opiniões do Valdemar. O presidente de honra do partido é o Bolsonaro, mas o presidente executivo de fato do partido é o Valdemar. E o Valdemar não abria mão de manter a aliança dele com o Nunes. Essa é a verdade. O Valdemar, através de um deputado federal e um determinado vereador, tem 2 subprefeituras, tem secretaria com o Nunes, administra através de uma turma lá, praticamente a verba de marketing da prefeitura, que é da casa das centenas de milhões de reais, ou seja, tem uma aliança com o prefeito da cidade, tem interesses com o prefeito da cidade, né? Tem uma parceria com o prefeito. E é isso que ele queria prevalecer, é isso que interessava. Então, como você falou, o discurso politicamente correto utilizado foi, não, o Salles não ganha na capital, a direita não ganha. Mentira. A verdade é que se eu ganhasse, comigo não ia ter essa divisão da pizza que hoje tem. Comigo não ia ter.
Então não adiantava ganhar comigo, sob esta ótica. Para o pessoal do sistema, o pessoal desse centrão fisiológico, ganhar comigo, no fundo, é não ganhar, porque eu não vou deixar, eu não faço e não deixo fazer. Então... O Pablo Marçal fez essa leitura e disse que está nessa para honrar o seu nome. Isso é tática de campanha ou você vê sinceridade nisso? Veja só, o Marçal, eu não conheço suficientemente o Marçal para dizer com certeza se ele é isso ou se ele é aquilo. Eu consigo falar sobre ele pelo aquilo que eu estou vendo na campanha e nas redes sociais, aquilo que ele tem dito. Você já ouviu pessoalmente, conversaram pessoalmente? Já encontrei com ele 2 vezes, conversei um pouco sobre a minha visão da cidade, o que eu acho sobre o que acontece com a cidade, como eu faria uma campanha e tal, etc. Ele foi atrás de você? Na verdade, quem me apresentou a ele foi o Sabará. Tá. O Sabará está ajudando ele no plano de governo. E o Sabará, amigo nosso, enfim, o Sabará falou, eu vou te apresentar. E apresentou. Foi praticamente esse o contato e depois eu o encontrei. Ele foi ao CIPEC, lá do Encontro dos Conservadores, lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, e lá nós nos encontramos novamente. O que eu percebi conversando com ele? E eu, de novo, o que eu sei dele, o que ele conversa comigo, o que ele fala nas redes sociais. Que ele adota, de uma maneira muito clara, esse discurso pró-empreendedor, pró-iniciativa privada, de diminuição do tamanho do Estado, de reconhecer que as pessoas vencem pelos seus próprios esforços. Segundo ele demonstra, essa é a história da vida dele. Ele foi empreendedor, coach, participa de vários empreendimentos e tal. Eu não sei muito, mas o fato é que, pelo menos, a bússola que ele indica nos mais variados assuntos, a bússola está no sentido correto. Aí vem o pessoal e discute, mas ele teve problema com o negócio da condenação criminal, ou o partido dele, o presidente do partido dele tem ligações com PCC, se tiver tem que provar, e se provar tem que punir. Mas até que não, enquanto não se prove ou não se comprove, o fato é que a bússola que ele indicou, com adesão de espírito, com histórico de posicionamento, por conveniência, não importa. A bússola que ele indicou é uma bússola que está no caminho correto. Então, assim, não tem como a gente dizer que ele não abraçou as pautas da direita ou as pautas liberais da economia. Esse raciocínio a posteriori, que é se ele abraçou de livre, espontânea vontade ou se isso é conveniência, se ele está sendo oportunista ou não, só o tempo vai dizer, né? Enfim. Se ele mantiver essa ascensão nas pesquisas e, de fato, vencer essas eleições, como é que ele vai compor esse governo? Como é que você imagina esse governo? De um candidato completamente fora do PRTB, nanico. Compor governo não é fácil. Veja, por exemplo, o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes colocou um bom nome de vice, um cara ótimo, que é o Ricardo Mello Araújo, que foi Coronel Mello Araújo, que foi presidente da CEAGESP, fez um baita trabalho, um cara que a gente gosta muito, um cara muito legal. Mas aí você vem com a pergunta seguinte, mas e aí? Resolve? Talvez, mas talvez não. Então, compor governo é uma dificuldade, principalmente numa cidade com tantas complicações como São Paulo. As pessoas brincam que São Paulo é cemitério de político, né? Todo mundo que passa por aqui como prefeito enterra a carreira política. E, de fato, a história tem mostrado isso, né? Quer dizer, a Marta acabou a carreira dela, o Haddad não se elege nem para síndico, a Erundina, coitada, está lá, é deputada federal, também não tem expressão política nenhuma. João Dória saiu da política. O João Dória se elegeu governador no Bolsodória. Não foi ele que se elegeu. Ele viu que ia perder a eleição, colou no Bolsonaro, se elegeu de maneira oportunista em cima do Bolsonaro e 2 meses depois deu um pé na bunda do Bolsonaro e foi tentar ser candidato à presidência da República. Essa é a verdade, né? Quer dizer, a história do Bolsodória foi talvez uma das ações mais oportunistas, né, e friamente calculadas que existiram na política recente. Então, de fato, a cidade de São Paulo é uma cidade complicada de ser administrada. Uma cidade muito rica, ao mesmo tempo com grandes problemas de tudo quanto é tipo. Então, eu acho que o Marçal, para responder a tua pergunta, se ele ganhar a eleição, ele vai ter dificuldade de montar governo, vai ter dificuldade como qualquer outro prefeito teria, né? Muitas dessas dificuldades foram atenuadas em momento recente, porque o cara simplesmente loteou a administração. Falou, cada vereador pega uma subprefeitura, cada partido administra uma secretaria, faz o que quiser, aí, porteira fechada.
E a cidade sofre com isso, porque ao invés de você ter a melhor política de transporte, você tem a política que o lobby do transporte quer que a cidade tenha. Em vez de você ter a melhor política de habitação, você tem a política de habitação que o lobby quer que tenha. A política, habitação nem tanto, porque o setor de habitação trabalha muito bem. Mas o transporte, o lixo, caçamba, iluminação, asfalto, creche. Você pode escolher a área que você quiser. Você vê que a cidade de São Paulo, há muitos anos, isso não começou na administração atual, a cidade de São Paulo, há muitos anos, quem manda nas áreas são os grupos de interesse, ou, em outras palavras, são as máfias que mandam nessas áreas.